Como nós estamos falando há alguns dias, nós estamos em um tempo de reconstrução. Deus tem nos reconstruído e tem feito um lugar seguro para a presença dEle. Um lugar onde Ele pode encontrar descanso e Ele pode encontrar morada. Assim como o salmista Davi declarou em um dos salmos mais lindos que eu tenho e que eu guardo no meu coração, que ele não daria descanso enquanto o Senhor não tivesse um lugar. Talvez é isso que nós precisamos fazer nesses dias, é nós nos tornarmos um cooperador, ou melhor, cooperadores, para nós juntos edificarmos um lugar de descanso para o nosso Senhor. Um lugar onde Ele pode vir e Ele pode ser totalmente provado. Não sei você, mas é gostoso provar o Senhor. É gostoso experimentar o Senhor. É gostoso quando nós tocamos Ele e nós podemos sentir o amor dEle. Podemos sentir a misericórdia dEle. É tão gostoso ser íntimo do Senhor. Quem aqui é casado sabe do que eu estou dizendo. Não há coisa melhor no casamento do que a intimidade. Quanto mais íntimo um casamento se torna, mais prazeroso ele se torna. Quanto mais íntimo da tua esposa e do teu marido você se torna, mais desfrutar do teu casamento você vai. E a mesma forma, um relacionamento com o nosso Senhor, quanto mais íntimo nós nos tornamos, mais nós podemos desfrutar das facetas que o nosso Senhor tem. Nós podemos passar 70, 80 anos aqui nessa terra que nós não conheceremos a compreensão do amor de Deus até o final. Você pode servir a Deus por 20, 50, 60, 100 anos, que você vai chegar no fim da tua vida e você ainda não vai ter provado do amor dele. Mas naquele dia, quando o céu se abrir, quando todo joelho se dobrar, quando toda língua confessar que Ele é o Senhor, naquele dia sim, nós compreenderemos o amor dEle. Porque se hoje nós o vemos como enigmas, naquele dia nós o veremos face a face. E não haverá mais distrações, não haverá mais coisas que nos levará a ver Deus segundo os nossos costumes. Nós o veremos como Ele é, e naquele dia sim, nós vamos olhar para Ele e falar assim: meu Deus, valeu a pena. Maranata. E dias de reajuste e de reconstrução requer de nós um coração totalmente disposto a abrir mão de algumas coisas. Nós vemos da história bíblica, da saída do Egito até o estabelecimento do reino de Cristo Jesus. Nós vemos Deus procurando um lugar para se relacionar e manifestar com o teu povo. Podemos começar através do tabernáculo de Moisés, uma habitação móvel para que Deus fizesse morada com o teu povo no meio do deserto. O povo que estava saindo da escravidão, estava peregrinando até a terra prometida. Deus convoca este mesmo povo a edificar um lugar para que ele se tornasse o Deus deles no meio do povo, no meio do deserto. E é engraçado que em Êxodo 25, quando Deus ele dá a planta e o modelo para Moisés, naquele momento Deus ele fala: convoque todo o povo para que traga as ofertas para que o meu templo venha a ser edificado. O recurso daquela época não foi provido no deserto, mas foi provido da saída do Egito. Então tudo aquilo que o povo levou do Egito, Deus estava pedindo para construir um lugar para que ele se manifestasse. Não se preocupe, nós não estamos falando de oferta, nós não estamos falando de dinheiro, fique tranquilo. Nós estamos falando da disponibilidade dos nossos corações em edificar uma casa e um lugar para que Deus se manifeste. Porque muitas das vezes nós estamos procurando uma igreja perfeita para nós congregarmos, enquanto a perfeição precisa fluir do nosso coração através de um relacionamento profundo com Cristo Jesus, para que juntos nós venhamos trabalhar na edificação de uma casa espiritual, para que o nosso Senhor se manifeste e transforme uma geografia. Nós podemos ver que aquilo que Moisés edificou com as mãos não foi perfeito para que Deus habitasse e se manifestasse. Por mais que anos fossem construídos,
os recursos foram gastos, as mãos de homens ficaram cansadas em construir. Não foi suficiente, porque se não houver um coração generoso e pronto a obedecer aquilo que Deus está falando, tudo aquilo que nós estamos vivendo amanhã se tornará irrelevante. Nós estamos diante de uma geração que viveu muita coisa com Jesus. E nós também estamos vendo uma geração que se levantando que não tem experiência nenhuma com Jesus. Infelizmente as irmãs do coque foi tirada do nosso meio. As irmãs que oravam e os gravetos pegavam fogo. As irmãs que oravam e o câncer era vomitado. As irmãs que oravam e os maridos eram convertidos e saíam do alcoolismo. Nós perdemos isso, porque isso se tornou místico no nosso meio. A incredulidade e a religiosidade removeu o poder de Deus do nosso meio. E se nós não restaurarmos o poder da glória de Jesus entre nós, a geração que virá após, ela vai sofrer. E olha que nós não somos nem tão velhos assim. Faz 11, 12 anos que nós nos convertemos e ainda nós pegamos um pouquinho. Imagine essa geração que está se convertendo agora, que está diante. Quem é que nos visita pela primeira vez? Queridos, desculpe, mas nós somos bem rasgados. Pastor Rico está ali com a tua família. Meu amigo, seja bem-vindo, fique à vontade. Você que nos visita pela primeira vez, não se estranhe. Nós somos um pouquinho rasgados, porque Jesus nos chamou para ser assim. Não se assuste, eu espero que você volte. Que você pelo menos fique para almoçar conosco. Mas nós estamos trabalhando para que nós venhamos restaurar a obediência e o poder de Deus através da igreja de Cristo Jesus. Pastor, mas a igreja se esfriou. Não generalize, porque eu estou aqui, nós estamos em uma casa onde nós não nos esfriamos. Então nós não podemos dizer que a igreja se esfriou, porque nós não nos esfriamos. Pastor, mas o mundo já está, o amor, cadê o amor? Perdeu o amor. Não, querido, nós aqui ainda nós amamos, então isso não acabou ainda não. E se tem uma fagulha dentro de nós em paixão de Jesus, nós deixaremos o vento do Espírito soprar, e que essa fagulha se espalhe na cidade de Marília, e que se levante homens e mulheres apaixonadas e apaixonados por Cristo Jesus na nossa geração. Perdi onde que eu estava. A gente estava em Jesus. E aquilo que nós construímos, se nós não soubermos transicionar, ele vai ser esquecido no meio dos anos. Nós podemos passar aqui 50 anos dentro da igreja, construindo um altar para o Senhor. Se nós não transicionarmos para os nossos filhos e para a próxima geração, tudo vai se perder. Querido, se na sua geração, na nossa geração, algumas coisas eram escondidas e nós provamos coisas absurdas, imagine para os nossos filhos e a próxima geração que tudo é tão visível e tudo é tão fácil, imagine o que eles vão viver. E eu sempre digo aqui, se você não quer fazer por você, por favor, faça pelos teus filhos. Se você não quer se moldar o padrão por você mesmo, se molde pelo menos pelos teus filhos. Porque está difícil nós trabalharmos para restaurar algo que nós não deveríamos estar trabalhando para restaurar. Está difícil nós termos que reconstruir. Reconstruir é mais difícil do que construir, porque reconstruir tem que destruir tudo, remover todo entulho, toda sujeira, para que depois ele faça alguma coisa. Reconstruir é muito mais difícil do que construir. E nós não podemos deixar que a próxima geração tenha que reconstruir algo que está sobre nós. A planta está nas nossas mãos, o modelo está nas nossas mãos, aquilo que precisa ser feito nós sabemos. Então chegou a hora de nós fazermos e estabelecermos o modelo e o padrão correto para essa cidade. E o modelo não é uma igreja luxuosa, não é um telão de LED, não é as coisas melhores dentro da igreja, não que isso não precise. Mas o modelo correto é nós evidenciarmos quem Cristo Jesus é verdadeiramente. É nós evidenciarmos o amor dele verdadeiramente. É nós nos tornarmos parecidos com eles verdadeiramente. É ter no nosso coração o mesmo anseio e o desejo que houve em Cristo Jesus, que humilhou-se, que sujeitou-se e na obediência foi para a cruz.
nós não queremos sofrer mais. Se eu gritar aqui, quem aqui quer ser feliz? Todo mundo vai dizer amém. Eu falei, e aqui, quem quer sofrer verdadeiramente? Talvez um outro louco vai falar amém. Mas a religião nos ensinou a viver um evangelho que não permite que a gente sofra, que a gente perca, que a gente tenha dias maus. A religião nos ensinou a viver um evangelho raso, sem profundidade, e nós queremos provar e viver coisas que Jesus padeceu demais para viver. Quem aqui tem a Bíblia aí? Faz assim com a tua Bíblia. Sua Bíblia tem sangue, querido, você sabia? A capa da tua Bíblia pode ser a mais bonita que for. Pode estar cheia de florzinha, com um leãozinho tão bonitinho. Mas a tua Bíblia, ela tem sangue. Ela tem o sangue de Cristo, ela tem o sangue dos mártires. Se você tem algo na tua mão hoje, teve homens e mulheres que derramaram sangue para que eu e você tivesse acesso em algo que a gente nem lê. Vai ficar bom daqui a pouquinho, calma. Tem cheiro de sangue. Para que eu e você estivesse aqui hoje. Sim, Espírito Santo, nós te amamos. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. A nossa esperança é olhar a face do Cordeiro, que à direita do Pai está. Nós aguardamos o soar do toque da última trombeta, nos chama. A nossa esperança é olhar a face do Cordeiro, que à direita do Pai está. Nós aguardamos o soar, o toque da última trombeta, nos chama. Ei, Maranata. Ei, Maranata, meu amado. Oh, Maranata. Maranata, terra clama. Se é verdade em seu coração, erga a sua voz e cante Maranata. Oh, nós entoamos a canção que nenhum anjo pode entoar. Maranata, Maranata. Ei, juntos com os querubins cantamos Santo. Junto com os serafins cantamos Santo. Junto com os querubins cantamos Santo. Santo é o Senhor. Ouça. E do tabernáculo de Moisés, algo provisório em um deserto. Após isso, Deus habitou na tenda de Davi. Se você pegar ali 1 Samuel, 1 e 2 Crônicas, nós vemos Davi estabelecendo um lugar de intimidade e devoção. Ao contrário que no tabernáculo era envolvido de todas as regras, de todos os ritos para sacrifício e adoração, a tenda de Davi era algo mais simples, mas também muito mais complexo.
Na tenda de Davi não era necessário sacrifícios de animais apenas. Na tenda de Davi, com uma visão celestial e eterna, Davi estabelece um ambiente onde a adoração e a intercessão jamais cessaria. 24 horas por dia, revezando em turnos, homens e mulheres gastavam a vida, adorando a Deus e declarando que Ele era bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Se você pegar a canção que Davi estabelece, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E na medida que aquilo era entoado e aquilo se tornava verdade dentro dos corações, todo Israel via e vinha ver a glória de Deus sendo manifesta em um lugar. Quando nós entendemos que o Senhor é bom, repita comigo, o Senhor é bom. E Ele é bom mesmo, Ele é bom de verdade, o Senhor é bom. Não tem algo melhor do que o Senhor. Provar e ver de que o Senhor é bom. Pastor, mas aonde está a bondade do Senhor? Está onde você precisa provar Ele. Dá um cheiro. Jesus tem cheiro, gente. Eu falo para vocês, não acreditam. A gente sente o cheiro dele. A gente consegue sentir o cheiro dele. Falar, pastor, credo, não é assim, não é. A gente sente o cheiro dele. E o cheiro dele é bom. A gente consegue sentir quando ele está no ambiente pelo cheiro. Nossa, ele está aqui. Tem dia que a gente dá uma fungada. Não, ele não está aqui não. Só consigo sentir o cheiro dos irmãos, das irmãs. Não, mas hoje ele está aqui. Ele é bom, o gosto dele é bom. Nós precisamos provar do amor de Deus, porque senão sabe o que nós vamos fazer? Nós só vamos repetir aquilo que nós estamos vendo e ouvindo. Aí a gente se torna um militante gospel e nós não vivemos a bondade do Senhor. O Senhor é bom, fala, o Senhor é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. Não é por um instante, é para sempre. Mas não tem como nós provarmos se nós não estivermos em um ambiente de intimidade. A tenda de Davi fala de um lugar de extrema devoção. Repita comigo, devoção. Devoção nós precisamos ter nesses dias. Porque nós só podemos provar daquilo que o Senhor é se nós estivermos em um ambiente de devoção. De novo, pastor, que esse papo de devoção, de novo, até a gente aprender. Isso se tornar uma verdade coletiva, não apenas em algumas pessoas. A devoção é que vai proteger o nosso coração dos dias maus. E a devoção você tem que ter. Você não tem uma escolha para ter, você precisa ter. Pastor, o que é minha devoção? Como eu tenho uma devoção? A devoção é você ter um encontro marcado com o Senhor todos os dias. Você ter um lugar e uma hora marcada para Ele te encontrar. Para Ele saber que você está lá. Se nós não temos uma hora marcada com o Senhor, não espere Ele vier de oportunidades e de momentos. Porque não é mais tempo onde nós subiremos no altar, não é tempo de nós subirmos no altar mais e expressar a nossa intimidade. É tempo de nós subirmos no altar e através do poder do Espírito Santo, nós vemos transformação de vida, nós vendo cura, nós vendo restauração de casamento, restauração de famílias, mas intimidade... A minha intimidade é a minha intimidade. E se você acessar a minha intimidade, aí já não é mais a minha intimidade. Aí quando uma intimidade é quebrada, ela se torna adultério. Tem muita gente querendo provar da intimidade do outro, porque não provou uma intimidade com o Senhor ainda. Eu sou casado e a minha intimidade é só minha e da minha esposa, ninguém mais entra. No dia que alguém entrar na intimidade minha e da minha esposa, se torna um adultério. A intimidade que eu tenho com o Senhor é minha. Ele pode nos dar uma expressão através da intimidade, mas a minha intimidade é minha. Você precisa ter a tua. Às vezes tem uns irmãos que falam, pastor, o que Deus está falando com você? Eu falei, não sei o que Ele está falando com você. O que o Senhor está fazendo nesses dias? O que o Senhor está edificando, construindo? Eu falei, Jesus não está fazendo muitas coisas novas, não. A única coisa que Jesus está fazendo esses dias, Laís, é amando as pessoas. Se não é dentro da igreja, é no meio da cidade. Porque talvez no contexto religioso o amor se perdeu. E aí ele começa a amar a gente aonde? Na rua. Através de pessoas, levanta pessoas na rua e começa a amar as pessoas, amar. Porque talvez no lugar onde nós precisávamos declarar que o Senhor é bom e a misericórdia dura para sempre, ele não encontra mais. Nem a bondade, nem a misericórdia. Precisa ser bom, querido.
Você precisa ser misericordioso. Você precisa ser tão íntimo de Jesus que você vai se tornar parecido com Ele. Pastor, por que hoje a igreja ela deixou de parecer com Jesus? Porque ela perdeu a intimidade. E quando nós perdemos a intimidade, querido, nós vamos parecer com qualquer coisa que nós temos intimidade, menos com Jesus. A tenda de Davi, que Deus quer reconstruir nos próximos dias, nos últimos dias, é um lugar de extrema devoção e intimidade, aonde nós sairemos e nós pareceremos com Ele por onde nós vamos passar. Abre comigo a tua Bíblia em Amós capítulo 9. Amós capítulo 9, versículo 1 diz assim, ó. Vi o Senhor junto ao altar e ele me disse, bata no topo das colunas, para que tremam os umbrais. Algumas versões falam, bata no topo da porta, nas laterais da porta, para que os umbrais tremam, e faça que eles caiam sobre todos os presentes. E os que sobrarem matarei a espada. Ninguém fugirá, ninguém escapará. E ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá farei descê-los. Mesmo que se esconda no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para que lhes façam o mal e não o bem. Aí no versículo 5, Deus ele começa a trazer um pouquinho de esperança ao povo. Do versículo 1 ao versículo 4, ele está evidenciando aquilo que acontecia dentro do templo. Nesse momento o templo de Salomão ainda estava de pé, e o lugar de sacrifício tornou lugar de profanação. Amós, eu já preguei isso no primeiro culto desse ano, no primeiro domingo desse ano. Amós ele se levanta como uma voz profética para a restauração da igreja do fim, denunciando tudo aquilo que estava de errado dentro da casa do Senhor e edificando um lugar de intimidade. Então quando Deus ele ordena o profeta a tocar nas colunas para que a coluna caia, nós entendemos profeticamente que é um tempo onde Deus irá tocar nas estruturas da igreja. Deus irá tocar nas estruturas estabelecidas por homens, para que aquilo que fique verdadeiramente, porque o Senhor fez ficar. Não sei se você percebeu nos últimos anos, é chovendo molhado falar isso, mas eu preciso. A pandemia evidenciou a frieza do nosso coração. A pandemia que nos assolou nos últimos anos, ela evidenciou que nós não sabíamos orar em família, que nós não sabíamos cultuar em família. A pandemia nos levou para dentro da nossa casa e nos mostrou que na verdade nós estávamos desviados dentro da casa de Deus. Um lugar onde nós precisávamos ser o verdadeiro cristão, nós não éramos. E talvez nós vestíamos uma roupa de gospel e vinha para a igreja dizer que nós amávamos a Jesus. E quando Jesus colocou a gente dentro da nossa casa, nós vimos famílias sendo destruídas, porque homens e mulheres já nem se suportavam mais. Então no primeiro toque das trombetas, no primeiro toque, melhor dizendo, nos umbrais, aquilo que tremeu evidenciou a frieza do nosso coração. E eu não sei você, mas essa casa ela foi edificada no contexto da pandemia. Nós estávamos falando ontem ali, nós fazíamos culto, nós começamos a fazer culto quando a pandemia começou. Nós tínhamos um celular, um altarzinho,
cansado e nós pregávamos online, mas quando nós chegávamos dentro da nossa casa, nós evidenciávamos aquilo que nós estávamos nos tornando dentro da casa de Deus. Marido, escute, por favor, você pode vir aqui todos os dias, você pode fazer tudo aquilo que a cartilha religiosa manda você fazer, mas se você não for um bom homem para a tua esposa, um pai para os teus filhos, você não vai ter valor nenhum para aquilo que Deus está querendo edificar nos próximos dias. Porque não é mais tempo de nós edificarmos e nós trazermos homens para sermos bons obreiros, bons homens na casa de Deus. É um tempo talvez de nós pegar a cinta e mandar embora para dentro de casa, para que eles aprendam antes a ser marido, para que depois eles aprendam, para que depois eles sejam alguma coisa na casa de Deus. É um tempo que os nossos talentos eles não mais tocarão a glória de Deus. Os nossos dons não mais atrairá a presença de Deus. O que atrairá o coração de Deus, sabe o que é? É a tua mesa posta na tua casa e a tua família dizendo: nossa, como o meu pai ama Jesus, como a minha mãe ama Jesus. Não é mais um tempo onde os crentes, os filhos dos crentes, procurarão um pastor para se aconselhar, porque não tem um homem dentro de casa para posicioná-los. Que Deus toque a estrutura do nosso coração e evidencie a falta de intimidade que nós temos com Ele. Sim, Espírito Santo. Sim. Sim, Espírito Santo. Nós queremos te amar de verdade. Nós queremos te amar de verdade. Nós queremos ser o modelo exato do seu ser. Talvez hoje nós estamos aqui como um arquiteto ou um engenheiro, esticando a planta daquilo que Deus quer edificar e ver se nós estamos construindo concernente à palavra dele. Deixa Deus tocar a estrutura da tua casa, deixa. Pastor, mas e se ficar ruim? É porque já estava ruim. Às vezes só vai evidenciar aquilo que estava ruim. Gente, de verdade, eu sou sincero, nós não estamos interessados numa igreja cheia. Se Jesus quiser encher a igreja, glória a Deus, é a igreja dele. Nós não estamos interessados em talentosos. Coitadinho do pessoal do louvor, eles estão aqui gastando a vida já faz alguns anos assim. Muita gente talentosa já chega, mas se não houver uma verdadeira conversão, querido, nós não vamos abrir espaço daquilo que nós estamos construindo com suor e lágrimas. Não tem como. Por favor, entenda. Amós, ele toca nas estruturas para evidenciar a frieza. Talvez Jesus vai tocar nas nossas estruturas para evidenciar a nossa falta de amor a Ele. Tem alguém aqui apaixonado por Jesus de verdade? Pastor, como que eu sei se eu sou apaixonado por Jesus, por verdade, de verdade? É o quanto você ama o teu próximo. A medida do teu amor pelo próximo evidencia o tanto que você ama Jesus. Pastor, mas eu faço tudo na igreja, querido, relaxa. Vai chegar o tempo que não vai precisar de ninguém mais fazer nada na igreja. Está chegando os dias. Na pandemia o que menos teve foi gente precisar fazer alguma coisa na igreja. Mas dentro de casa precisou. Nós vamos tornar crente de verdade nesses dias. Vou continuar lendo aqui. Vai melhorar, tá, gente? Calma. Diz assim no versículo 5: quanto ao Senhor, o Senhor dos exércitos, Ele toca a terra, e ela se derrete, e todos os que nela vivem planteiam, e Ele ergue toda a terra como Nilo, e depois afunda como o ribeiro do Egito. Ele constrói suas câmaras altas e firma a abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome, está falando da soberania de quem Ele é. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Cafor e os amoreus de Quir. Sem dúvida, os olhos do Senhor soberano se voltaram para este reino pecaminoso. Eu varri da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo, que é abanado numa peneira, e nenhum grão cai na terra. Aí diz assim no 10: todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. No versículo 11:
aqui o negócio fica gostoso. E naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as tuas ruínas. Quem vai levantar a tenda caída de Davi? Quem que vai levantar aquilo que está caído? Repita comigo, é o Senhor que levanta aquilo que está caído. Está vendo que não somos nós? Está vendo que nós não podemos fazer nada? Que é o Senhor que faz? Que é a soberania dele que precisa fazer todas as coisas? Você está percebendo que nós nos tornamos irrelevante ao tamanho da obra dele? Que apenas nós somos cooperadores e nada mais? Que amanhã a nossa vida chega ao fim, Deus levanta outro para fazer com mais excelência do que aquilo que nós estamos fazendo? Você está entendendo o porquê que nós precisamos entregar o controle da nossa vida verdadeiramente ao Senhor? E nós nos tornarmos participantes daquilo que Ele está fazendo? Porque quando nós participamos daquilo que Ele está fazendo, se torna leve. Pastor, a obra de Deus para mim está pesada porque você está fazendo do seu jeito. Porque se você faz do jeito dele, se torna leve, não acrescenta dores, traz paz. Porque essa é a obra do Senhor, é a do Senhor, não a dos homens. E o Senhor quer levantar um lugar para Ele ser amado verdadeiramente. Para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor que realizará todas essas coisas. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Deus, Ele quer reedificar um lugar onde Ele é soberano e o poder dEle se manifesta entre nós. Um lugar onde nós não podemos dizer, Dai, que foi as nossas mãos que construiu. Desculpa eu começar a andar, que eu não consigo ficar parado mesmo. Eu até tinha falado comigo hoje. Antes da gente começar o culto, eu vou ficar paradinho, estrear o púlpito que o Quinho fez, com tanto amor e carinho. Vou ficar bem parado, mas eu não consigo, não. O Quinho que fez, viu, gente? Se vocês precisarem de algum móvel na sua casa, ó, de madeira, ó. Levanta a mão aí, ó. Se você precisar lá de um aparador, de uma mesa, Henrique Demolições. Madeira de demolição. Olha, Laís, ó, pronto. Hã? É isso, como que chama? É Pinos, desculpa aí, querido. É Pinos, Quino Pinos. Quinho Pinos, pronto. De demolições e madeira e faz tudo que você quiser ele consegue fazer. Não faz? Então ele vai fazer, se você precisar, depois você procura ele. Vai fazer uma mesinha para tua casa. Eu falei, eu vou ficar quietinho, mas eu não consigo. Eu parece que dá um comichão, eu preciso começar a andar. A restauração daquilo que precisa ser evidenciado nesses dias é a restauração que com um toque e uma palavra, tudo se torna suficiente nas nossas vidas. Quem é que é cristão mais de um ano? Levanta a mão. Bastante gente, hein? Mais de 5? Mais de 10? Você é mais de 10, Claudinha? Eita, não. Então agora 15? Quem faz 15 anos? 20? 25? Não, tem bastante aí. 30, vai. Você não, Gui? Quase, né? Tem 30 anos aí? Tem? Oi. Vou parar nos 30 anos, tá? Mas tem mais gente de mais de um ano, não tem? Aqui? Tem? Quem aqui é crente há menos de um ano? Pouquinhas pessoas. Você não tem vergonha, não? Jesus, ele só precisa de uma palavra sobre a vida daqueles que não conhecem para a vida ser transformada. Quem aqui tem mais de 5 anos conheceu uma igreja diferente do que nós estamos conhecendo hoje. A igreja de 5 anos atrás é totalmente diferente da de agora. A de 10 anos ainda, a de 15 eu já não posso falar. Mas os testemunhos que nós ouvimos era totalmente diferente. Porque eu estou dizendo para você, o poder de Deus, ele saiu do nosso meio. Hoje os irmãos vêm falar para nós, eu estou com enfermidade. A gente fala, pera aí que eu vou na farmácia.
Hoje os irmãos falam, eu estou com uma dificuldade, espera aí que eu vou te ensinar um bom coach para você ser fluente nas coisas. Eu estou precisando de tal coisa, espera aí que nós vamos para fora da igreja procurar alguma coisa, enquanto a nossa necessidade precisaria ser suprida no corpo. A tenda que Deus quer reconstruir nesses dias e edificar, Ele já edificou. Eu vou dizer para você, a tenda caída de Davi, ela já foi reedificada, porque a tenda caída de Davi, ela não fala sobre uma estrutura, mas ela fala sobre alguém. Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, por favor. Nós precisamos entender que tudo que precisava ser feito já foi feito. O que precisava ser feito já foi feito, Di. Pastor, então perde a utilidade nossa nesses dias? Talvez muitas coisas vai perder mesmo. Talvez as nossas programações elas vão ter fim, os nossos afazeres, as nossas tarefas vão ter fim, porque vai chegar o dia que de verdade vai ser tão presente a glória de Deus entre nós que nós não vamos querer fazer nada. Apocalipse capítulo 21. Repita comigo, Amós profetizou e já se cumpriu. A tenda, o tabernáculo e o templo já foi edificado. Já não é mais sobre um lugar, é sobre alguém. Diz assim no versículo 1: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia mais. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o teu marido. Ouvi uma voz forte dos céus, que vinha do trono, e ela dizia: Eis o tabernáculo de Deus. Repita comigo, eis o tabernáculo. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 1, por favor. Repita comigo, eis o tabernáculo, que será eterno, naquele dia será eterno. Mas talvez não existe um tabernáculo provisório em nosso meio. Um lugar que nos conduz a uma oração e uma adoração incessante. Que não para, que não cessa. João capítulo 1. Diz assim: no princípio aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para os que eram seu, mas os seus não o reconheceram. Repita comigo, Jesus está vindo por nós, e talvez nós não estamos o reconhecendo. É duro a gente falar isso, mas é uma verdade. Pastor, como que eu sei se nós estamos reconhecendo Jesus entre nós? Se tudo aquilo que você tem ouvido e vivido na igreja tem mudado a tua vida. Se a palavra de Deus ela não tem mudado a tua vida, você não tem reconhecido o Cristo entre nós.
Porque ainda a ênfase do Evangelho é a transformação de vidas, é a salvação dos homens. Pastor, mas nós não podemos ser tão radicais assim. Nós precisamos ser radicais assim. Nós precisamos ser transformados. Pastor, mas eu não quero deixar a vida que eu tenho. Querido, Deus tem uma vida melhor para você. Deus tem algo melhor para você. Creia, por favor. Pastor, mas eu não acredito. Talvez abra um pouquinho a Bíblia e vai ler só um pouquinho que você vai ver que Deus tem algo melhor para nós. E não é melhor segundo ao teu conceito. Talvez o melhor para a tua vida hoje seria um emprego melhor, uma casa melhor, um carro melhor. Talvez no conceito humano isso seria satisfeito para você. Mas talvez Deus não tenha um carro melhor e uma casa melhor para você. Mas Deus tem uma nova vida, onde você será satisfeito em tudo que você tem. Isso é a prosperidade. A prosperidade não é ter sobra, é ter suficiência em tudo. É ser, muitas vezes, com R$2 você ser suficiente e feliz com R$2. É você não poder tomar uma Coca-Cola como todo mundo gosta, mas poder tomar uma Dolly. Nem existe mais isso. Nunca mais vi Dolly. Você tomar um It da vida e você ser suficiente no It. Não, pastor, Deus chamou a gente para comer o melhor dessa terra, querido. Vai ler um pouquinho a Bíblia. Porque talvez o contexto do melhor dessa terra para você seja diferente daquilo que Deus declara na tua palavra. A Bíblia diz que o justo, que nunca foi visto o justo mendigar um pão, e nem a descendência passar fome, isso já é suficiente para as nossas vidas. Se nós servirmos a Deus verdadeiramente, nós não mendigaremos o pão, e muito menos a nossa descendência passará fome, porque o pão da vida será suficiente para mim e para você. Jesus Cristo se tornará suficiente para mim e para você, e tudo que Ele nos dá nós vamos ser felizes, nós vamos ser alegres. Será que tem alegria dentro do teu coração por aquilo que você tem? Por aquilo que Deus já fez? Por aquilo que você é? Ou será que você ainda está esperando alguma coisa acontecer para você ser feliz? Para você ser alegre? Para você ser grato? Para você estar sempre com o coração alegre, engrandecendo o nome dEle? Será? Ou nós seremos, de verdade, ou nós seremos pessoas que ficaremos 50 anos aqui dentro e 50 anos infelizes? É uma geração triste. A nossa geração é uma geração triste. As doenças mentais nunca foram tão evidentes como a nossa. Porque nós não encontramos mais o contentamento na palavra de Deus. E nós queremos as coisas e não aquilo que Deus quer dar pra gente. Deixa eu terminar, que já é 11h15 já. Onde que eu parei, Paulinho? 11, né? Já li 11, não, né? Já, né? Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, Deus-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, retira vamos riscar no nosso caderninho gospel aí aquela velha frase que todo mundo é filho de Deus, vamos? Vamos assim, ó, risca hoje. Pastor, todo mundo é filho de Deus? Não. Todo mundo é criatura de Deus, ser filho é diferente. Porque só tem um meio de nós nos tornarmos filhos de Deus, se nós cremos no Filho dele, que é Cristo Jesus. Então vamos riscar hoje, vamos riscar das mentiras gospel que inventaram para nós. Pastor, todo mundo é filho de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que creram e os que receberam, em nome de Jesus Cristo. Pronto. Mas até... E os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E aí diz assim: e aquele que era a palavra se tornou-se carne. E aí em algumas versões e na tradução original, aqui está escrito, viveu entre nós. Em algumas versões no texto original diz, tabernaculou entre os seus. O lugar de habitação é Cristo Jesus. Amós profetizou que naquele dia Deus levantaria e restauraria todas as coisas. E Deus levantou. Só que Deus não levantou um lugar visível para que nós viéssemos admirar uma estrutura. O que Deus levantou se chama Cristo Jesus. Sem a aparência alguma, sem beleza alguma, sem de verdade, sem ser desejável aos olhos humanos,
mas Ele levantou um lugar para que nós pudéssemos nos tornarmos filhos e co-herdeiros de tudo aquilo que Jesus é. Então, se você hoje está buscando um lugar perfeito para você estar, eu não vou dizer que você encontrou algum, porque nós não somos perfeitos, mas você encontrou alguém nessa manhã, e esse alguém se chama Cristo Jesus. Cristo Jesus. Abre comigo sua Bíblia aí, já vou finalizar em Filipenses. Quem está me entendendo aí? Melhor dizendo, vai em Efésios capítulo 5. Jesus Cristo está entre nós, Ele é o modelo exato da adoração. Hoje nós estamos ainda recalculando algumas coisas. E Deus Ele está colocando a planta do tabernáculo aqui, para que nós venhamos seguir o modelo. E o tabernáculo se chama Cristo Jesus. É um dia da gente olhar para a planta e ver se aquilo que nós estamos nos tornando é semelhante àquilo que Ele é. Você pode ser bom em muitas coisas, mas se você não for parecido com Ele, querido, você pode ter muitos diplomas, mas se você não for parecido com Ele. Você pode ter muitas coisas nas tuas mãos, mas se você não se parecer com Jesus, tudo se torna irrelevante. A planta está colocada diante dos nossos olhos e nós precisamos agora só construir segundo o modelo do Filho. Em Efésios diz assim, versículo 15 no capítulo 5. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Vou dizer mais uma vez, não viva como um insensato, não viva como um louco, não viva como um qualquer, não viva como alguém que não tivesse uma tarefa e uma missão para cumprir nessa terra. Você tem uma missão, Jesus confiou algo nas tuas mãos. Pastor, mas eu preciso virar um pastor lá. Não estou dizendo isso, querido. Eu estou dizendo que aquilo que Jesus chamou você para fazer, independente do lugar, você precisa fazer com sabedoria e diligência. Deus confiou o altar, Deus nos confiou uma vida integral. Talvez para você Deus vai confiar uma empresa, um bom trabalho, vai confiar a família apenas. E se você for íntegro, diligente naquilo que Deus colocou nas tuas mãos, pronto. Aquilo que você foi chamado para fazer vai ser feito. Vamos tirar também da nossa cartilha que todo mundo ou vai virar pastor ou vai virar cantor na igreja. Não, querido. Vamos parar com isso, de verdade, vamos parar com isso.
Deus, Ele quer sim levantar médicos no nosso meio, advogados, delegados, juízes, promotores, enfermeiros, pedreiros, cozinheiros. Deus quer levantar gente comum para estabelecer o propósito eterno no nosso meio, por favor. Mas nós precisamos só nos parecer com Ele. Dentro do teu trabalho você só precisa parecer com Ele, porque Ele é o tabernáculo e a tenda que Deus levantou para ser o lugar da adoração nesses dias. É Ele, é Ele. É Ele, gente. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Em algumas versões fala a confusão, a contenda, a intriga. Mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Repita comigo, não ao vinho. Sabe o que quer dizer o vinho aqui? Não é apenas uma bebida alcoólica, mas é tudo aquilo que afeta os nossos sentidos naturais. É tudo que afeta a tua compreensão humana. Sabia? Você toma uma taça de vinho, 2 taças de vinho, 3, daqui a pouco você está o que, Gui? Embriagado. E você embriagado, você nunca ficou embriagado, não? Eu antes de me converter ficava direto. Era pouco o dia que eu não ficava aqui. Era difícil ver eu desembriagado. E os nossos sentidos são todos afetados. Enquanto você estiver fazendo tudo para que os teus sentidos e os teus prazeres venham ser saciados, você vai ficar desnorteado naquilo que Deus está fazendo. Mas quando você se deixar encher pelo Espírito Santo e através de Cristo Jesus você se tornar um padrão para a tua casa, para a tua família, para os teus amigos, para o teu vizinho, para o teu trabalho, para a tua escola, a partir do momento que você se tornar um homem cheio do Espírito Santo, nada vai resistir à igreja de Cristo Jesus. Pastor, mas como que eu posso ser cheio do Espírito Santo, me tornar um padrão semelhante a Cristo Jesus? Está aqui, pronto, vou ler para você. Falando entre si, uns com os outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Repita assim comigo: para se tornar espiritual, precisa agir como um espiritual. Agora você acha que você vai vir domingo na mão, levantar que Ele é o Senhor, e na segunda-feira ficar fazendo piadinha maldosa na rodinha com os amigos? Você acha que Jesus Ele vai se glorificar na onde? Vai não, querido. Né, querido? Dando graças e agradecendo constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Cristo Jesus. Repita comigo: gratidão. Mais uma vez, gratidão. Será que você tem motivo para agradecer hoje? Será que você tem motivo para glorificar o nome dEle? Será que você tem motivo para dar graça ao santo nome dEle e se tornar um padrão de excelência? Pastor, eu acho que eu não tenho não. E aí ele finaliza fechando com chave de ouro, dizendo assim: sujeitando-se uns aos outros. Será que existe gratidão para as nossas vidas? E agora nós vamos fazer o que nós mais gostamos de fazer nessa casa. O que é? Orar uns pelos outros. De onde que eu ouvi o pessoal falar: agora nós vamos fazer o que mais vamos gostar. Que negócio está ofertar? Não, gente. Põe nas ofertas, relaxa. Mas agora nós vamos orar uns pelos outros. Eu queria que vocês colocassem de pé. Pastor, eu não tenho motivo para agradecer. Você vai sair do teu lugar e vai procurar alguém que você não conhece e vai perguntar: o que Deus tem feito na tua vida? O que nós podemos agradecer a Deus na tua vida hoje? Vai, querido, sai do teu lugar, não tenha vergonha não. Desculpa, não precisa ter vergonha não. Pastor, eu estou envergonhado, eu sou tímido. Já disse para você que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então nós vamos remover toda a timidez do nosso meio nessa manhã. E nós glorificaremos ao Senhor, nós engrandeceremos ao Senhor nessa manhã, orando uns pelos outros, salmodiando, liberando cânticos espirituais, liberando aquilo que os céus está declarando sobre esta casa, nos tornando um padrão, o padrão de Cristo Jesus. Sim, Espírito Santo,
Nós oramos uns pelos outros nessa manhã. Nós oramos uns pelos outros nessa manhã. Na terra, em busca de uma cidade estando. Na Nova Jerusalém, que desce da parte de Deus, noiva adornada para o esposo. E Ele será nosso Deus, e nós seremos teu povo. E Ele será nosso Deus, e nós seremos seu povo. E quando uma voz que vem do trono declarará sobre o Pai, quando uma voz que vem do trono declarará sobre o Pai, e eis o tabernáculo de Deus entre os homens, eis o tabernáculo de Deus entre os homens, eis o tabernáculo de Deus entre os homens, de Deus entre os homens. Ele habitará conosco, Ele habitará, e Ele habitará conosco, e Ele habitará. Sim, Jesus. Nós cremos que o Senhor está habitando entre nós, tabernaculando entre nós. É Cristo. Quando uma voz que vem do trono declarará sobre o Pai, eis o tabernáculo de Deus entre os homens, eis o tabernáculo de Deus entre os homens, eis o tabernáculo de Deus entre os homens, eis o e Ele habitará conosco, Ele habitará, e Ele habitará conosco, Ele habitará conosco, Ele habitará. Sim, Jesus. Em Efésios capítulo 2 diz assim, ó: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados à incircuncisão pelos que chamavam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Antes nós não tínhamos esperança em nada. Nós não tínhamos esperança em nada. Sem Cristo nós não temos esperança em nada. Sem o tabernáculo eterno entre nós, nós não temos esperança em nada.
E aí diz assim: mas agora, em Cristo. Não está falando por Cristo, está falando mas agora, em Cristo. Em Cristo, repita comigo: em Cristo. Em Cristo. Vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante ao sangue de Jesus. Mais uma vez, em Cristo. Pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. E ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Repita comigo: a nós que estamos aqui, Cristo anuncia a paz sobre aqueles que estão sobre a cidade, espalhado pelas nações. A eles também a paz está sendo anunciada, porque Cristo em nós, é a nossa esperança de toda glória, Cristo em nós, o tabernáculo eterno, é a esperança da glória de Deus. Sim, Jesus. Pronto. Mais nada.